Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Os homens e mulheres do nosso tempo precisam cada vez mais encontrar em nosso olhar, em nossas palavras, em nossas ações, o reflexo daquele divino pescador que um dia também nos chamou e nunca cessa de recordar-nos tão grande e merecido dom do Espírito Santo. Por isso, hoje Jesus novamente nos chama. Meu filho, minha filha, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 4, versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, antes de iniciarmos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, é muito importante destacar que hoje é festa do Santo André Apóstolo. Anteriormente, discípulo de João Batista, ele foi aquele que apresentou o Messias ao seu irmão Pedro. Foi também um dos primeiros apóstolos que o Filho de Deus escolheu para colaborar com a sua missão evangelizadora. Então, mirando o seu exemplo, busquemos sempre nos fortalecer na alegria de servir o reino de Deus, tudo na sabedoria de semear constantemente a mensagem do Evangelho. E este lindo texto do Evangelho de hoje vem nos mostrar que devemos estar sempre atentos à presença de Jesus que se aproxima de nós, nos chama para o serviço do reino. Esta aproximação acontece principalmente a partir dos apelos que chegam até nós nos sofrimentos, nas dores, nas necessidades não satisfeitas, até mesmo na fome, na miséria, na culpa, na falta de fé, no desconhecimento de Deus, na falta de sentido de vida, na violência, enfim, em tudo o que exige de nós uma resposta de amor, que é o fundamento de todo o apostolado, de todo o seguimento de Jesus. E deixando tudo o que estamos fazendo, devemos sim ser a resposta viva de Deus para todos esses apelos. E a mesma frase usada com os primeiros discípulos, Jesus utiliza para chamar cada um de nós ainda hoje. Assim, quando aceitamos esse chamado e o seguimos, deixando Deus Pai guiar os nossos passos, os nossos planos, deixando tudo para trás, nós estamos dando permissão para que Ele entre em nossas vidas, nos transforme em pessoas melhores, cristãos verdadeiros. Devemos então assumir o nosso apostolado através da evangelização. Devemos lançar nossas redes e assim sermos também pescadores de homens para o reino dos céus. Devemos perceber que a palavra afirma que, ao receber o chamado de Jesus, cada discípulo imediatamente deixa tudo para trás para o seguir. Assim também precisamos fazer. Precisamos desapegar de tudo que é mundano, terreno, material. Precisamos buscar as coisas que são do alto, que nos levam a caminhar com Jesus, a humildade, a bondade, a caridade, enfim, esvaziar de tudo que nos impede de o seguir. E é assim, meu querido,
É assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo. Aqui é muito importante também destacar que, hoje, este belo evangelho difere um pouco da temática dos últimos evangelhos que vínhamos acompanhando, que fala sobre o fim dos tempos. E a exceção foi aberta porque é dia do santo querido Santo André. E das passagens em que André é citado nos evangelhos, a liturgia escolheu aquela em que foi chamado para ser pescador de homens. Ele era irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros a ser chamado para fazer parte da seleção de Jesus. Estava pescando com seu irmão naquele momento em que ambos foram convocados por Jesus. Veja lá no Evangelho de João, André é citado 4 vezes, mas é durante a multiplicação dos pães a única cena em que vemos André se aproximar de Jesus. Ele disse: "Está aqui um menino que tem 2 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?" E diz a tradição que a marca registrada era a coragem, a alegria. Ele morreu mártir, numa cruz em forma de X na Caia, após ter pregado o Evangelho, fundado igrejas na região do Mar Cáspio, do Mar Negro. Neste dia de Santo André, Jesus vem se interrompê-lo no seu trabalho para chamá-lo: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." E esse chamado também é para mim, é para você. Sim, Jesus não buscou pessoas sábias, ricas. Não procurou pessoas desocupadas, nem tampouco preparadas para entender a sua mensagem. Não buscou guerreiros armados, nem pediu currículo. Apenas fez o chamado. E assim como chamou Simão e André, Tiago e João, que eram irmãos, que trabalhavam juntos em família, eram pescadores, estavam em plena atividade na sua ocupação, ele também chama cada um de nós. E essas particularidades, podemos dizer também que servem de pano de fundo para a nossa reflexão. Percebemos que esses irmãos, eles tinham sim uma profissão, tinham uma história, viviam entre a família. No entanto, ao chamado de Jesus, imediatamente deixaram as redes, a barca, o Pai, seguiram o Mestre. Hoje também Jesus deseja atrair para si as nossas famílias com as quais convivemos. Nós também temos uma história, temos os nossos problemas. Por isso mesmo, precisamos ser fortalecidos espiritualmente para dar testemunho ao mundo, para então seguir Jesus. Essa é a condição primeira para cumprirmos com os desígnios de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família. O nosso trabalho, a nossa ocupação, a nossa rotina, a nossa existência não devem ser impedimento para que sigamos a Jesus, para que vivamos os seus ensinamentos. Deixar imediatamente as redes, a barca e o Pai significa que Jesus nos chama com autoridade, quem sabe o que é melhor para cada um de nós, e por isso Ele tem sim a primazia em nossas eleições. Jesus nos chama a sermos pescadores de homens. Tudo isso no meio da nossa família, por meio do nosso testemunho sim de fidelidade, fidelidade a Deus, aos irmãos. O chamado do Mestre é irrevogável, é intransferível. Por isso é necessário que estejamos livres de qualquer empecilho, desapegados de tudo quanto nos prende, mesmo que seja o trabalho, a profissão, a família, até mesmo os bens. E mesmo que sejamos muito ocupados, Jesus nos chama. Ele veio chamar justamente aqueles que se comprometem, aqueles que têm que anunciar alguma coisa. Ele deseja que o nosso coração seja cada vez mais livre de tudo e de todos, para que possamos segui-lo e então viver a lei do amor. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu aceito com muita alegria o teu chamado. Passe um forte abraço e o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Faça também a sua parte, evangelize, compartilhe este evangelho de hoje. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Leve a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Seja você também pescador de homens.
Então que o Senhor sempre te proteja, Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.